Ligado na cidade. Jovem Pan News Florianópolis. Muito bem, 11 horas e 29 minutos, 11 e 29, esse é o Ligado na Cidade, de segunda a sexta-feira, que amanhã vai ser transmitido ao vivo, direto da Praça Central, lá em Biguaçu. A propósito, toda a programação da emissora, todas as sextas-feiras, está ao vivo em algum ponto da Grande Florianópolis. Semana passada nós estivemos aí nas comemorações, nas festividades, enfim, saudando a nossa velha senhora, nossa gloriosa Ponte Hercílio Luz, né? E agora, nesta sexta-feira, a gente vai visitar um município muito importante aqui da região da Grande Florianópolis. Toda a programação vai ser transmitida ao vivo, direto de Biguaçu. São 11 horas e 31 minutos. Deixa eu te passar um recado aqui do Setuf. Você já reparou, né, que com o avanço da vacinação, né, isso vai melhorando e muito mais a movimentação nas cidades. O transporte coletivo, que é o ator principal nisso, aqui na Grande Florianópolis, se mantém, né, totalmente preparado para atender a população no retorno de todas as atividades presenciais, em funcionamento, nos seus horários, nas suas características, mas é sempre bom lembrar que até que a maioria da população esteja totalmente imunizada, máscara e álcool em gel continuam sendo indispensáveis. E aos poucos a gente vai voltando ao normal, vai voltando a se encontrar, enfim, já é muito possível quase que tudo isso hoje, tá? Mas é importante a gente continuar mantendo aí os cuidados que são necessários. O transporte coletivo leva você vai de coletivo, e o Setuf, que é o coletivo de Florianópolis, está sempre na nossa companhia e é parceiro aqui também do programa. 11 horas e 32 minutos agora, 11h32, toda quinta-feira, a gente tem aqui uma entrevista que é, além de todas as outras que a gente faz, mas é uma entrevista também até mais importante do ponto de vista, se a gente for analisar, início de negócios, planejamento, estruturação de pequenas, médias e grandes empresas. E a gente fala de empreendedorismo na veia mesmo, né, para ser mais exato. Hoje eu estou tendo aqui a oportunidade de receber o Jean Oliskovics, que é o presidente do Instituto Oliscorp. O nosso entrevistado de hoje, bem-vindo, Jean, obrigado por sua presença. Ele faz parte aqui também do quadro Histórias de Sucesso, em parceria com o LID, que é o grupo de líderes empresariais, e o nosso entrevistado, ele é como é que a gente chama? Um empreendedor serial, né? Ele é líder, ele é gestor com mais de 20 anos de experiência, numa carreira muito sólida, não é, Jean? Numa carreira executiva, exercendo o cargo de diretor de relacionamento comercial, estratégico, enfim. Você passou durante um tempo da sua vida como um dos grandes executivos de multinacionais, e aí chegou um momento que você disse: eu já ajudei muitas empresas, já ajudei muito planejamento, agora eu vou ajudar pessoas. Foi isso que de repente, esse estalo que deu e você montou o Instituto? Muito legal, obrigado, privilégio estar aqui com vocês, né? Estar aqui na Jovem Pan. Sim, eu acho que foi a primeira vez que alguém conseguiu chegar numa conclusão tão bacana, acho que nem eu tinha refletido sobre isso. Desde cedo, né, eu e minha esposa, que é minha sócia de vida e negócios e tudo, enfim, a gente entendeu que se a gente entendesse de pessoas, nós poderíamos entender de qualquer negócio. E realmente, dentro dessa construção profissional, em algum momento a gente parou e pensou, eu acho que se a gente montar o nosso negócio, a gente vai poder impactar muito mais empreendedores, muito mais pessoas, e dessa forma fortalecer a economia e ser relevante dentro da sociedade. Porque eu acho que essa é a grande busca que cada um de nós tem que ser. A gente tem que ser relevante. Independente do quanto essa tua sociedade ela é para você. Por exemplo, você pode ser relevante na tua rua e fazer toda a diferença. Ou ser relevante no teu bairro, ou na tua cidade, ou no teu estado. Mas ser relevante é uma escolha. Essa experiência que você teve, ainda vamos permanecer um pouco ali nessa linha de tempo lá de começo. Claro. Essa experiência que você teve à frente de importantes diretorias de relacionamento comercial, estratégia, isso tudo te ajudou a construir um cenário, ainda que imaginário, de como você poderia ajudar pessoas. Se eu ajudo empresas, eu participei do processo todo como pessoa. Qual foi a ideia que você logo imaginou? Se é para ajudar pessoas, de que maneira que se pode ajudar pessoas sendo um executivo de muito sucesso como você foi? Então, vou voltar até 2 casas antes, né? Acho que é interessante as pessoas entenderem, né? Não comecei executivo de sucesso.
A gente, quando muda para Florianópolis há 20 anos atrás, eu e minha esposa, a gente tinha um carro velho, 20 mil reais de dívida para pagar, e eu vendia cosmético de porta em porta. Então eu ia... Representante cosmético. Eu vendia batom, perfume, shampoo, com 1,88 m, né, batendo na porta de quem eu não conhecia, e foi uma baita escola. Dentro desta trajetória, a gente almejou ter uma distribuidora, e com os resultados da distribuidora que a gente teve, com o time de vendas, a gente chegou a executivo. O tempo inteiro, em toda a minha trajetória, a gente entendeu que eu precisava desenvolver pessoas. No primeiro momento, eu me capacitei para desenvolver o meu time, para desenvolver as pessoas que iam trabalhar na minha distribuidora. A empresa, a companhia viu isso, né, a multinacional, e falou, cara, vou trazer você para o meu board executivo para você capacitar todo mundo. Em algum momento, outras empresas do mercado começaram a olhar e falar, cara, vocês dão um treinamento bom, vocês conseguem performar, pô, as pessoas que passam pelas mãos de vocês, elas conseguem entregar mais do que a média. Então foi meio que dentro desse processo de desenvolvimento, foi um processo natural. Eu sempre digo que o mercado, ele te dá a resposta. Ele fala para você o que ele quer. Não somos nós que escolhemos o mercado em que a gente vai atuar. É o mercado que fala, cara, tu é bom nisso, vem aqui. Que aqui você vai conseguir ser bastante relevante e impactar. Então, dentro da tua pergunta, foi dentro de toda a jornada, a gente entendendo, capacitando e ouvindo o mercado. Acho que o maior erro de alguns executivos é não ouvir o mercado. Bom, nos últimos 4 anos, o instituto montado pelo Jean, que é um dos mais importantes centros de treinamento humano do país, é uma referência no país, e eu poderia até fazer um comparativo, é uma referência tão positiva tanto quanto o Instituto Brasileiro de Coaching do José Roberto Marques. Sim, do Marques. Né? Ele vem desenvolvendo essa atuação a partir da sede aqui em Florianópolis, com atividades formatadas em Joinville, né? São José, Palhoça, Blumenau, Balneário Camboriú, Itajaí e Araquari. Qual é o principal foco de trabalho do Instituto? No que eu me inscrevo, procuro um instituto, olha, Jean, eu quero me qualificar profissionalmente. Como eu consigo me qualificar? A gente tem inúmeros produtos, né? Mas hoje é disparado o principal core do Instituto Oliscorp é justamente o growth, né? O crescimento de negócios. Entender qual é o negócio, qual é o DNA dele, qual a vocação desse negócio e pautado no olhar do empreendedor e do que ele quer, a gente construir uma cultura junto com a equipe que propicia essa empresa a escalar, a crescer numa velocidade maior. Hoje se fala muito de startup, se fala muito de crescimento exponencial, mas a verdade é que a indústria e o comércio e os pequenos empresários do Brasil são responsáveis por 90% da nossa economia, né? E a gente não olha para eles. E o formato de crescimento deles, muitas vezes, não propicia ser exponencial, mas propicia ser mais vigoroso, propicia ser mais responsável, propicia ser mais rápido. Então, acho que esse olhar faz bastante diferença. Sempre pautado no lado humano do sucesso, né? Procurando entender, ok, dentro da nossa cultura, o que o nosso time pode entregar mais. A atuação do Oliscorp, ela está... a palavra restrita não seria bem essa, mas eu vou usar dessa forma assim mesmo. Ela está restrita ao território catarinense, mesmo sendo um referencial, porque outras pessoas podem participar, por exemplo, à distância, ou vocês têm atuação em outros estados fisicamente? Não, nós temos atuação fisicamente em 10 estados hoje do país. 10 estados do país. Hoje a gente está presente fisicamente, né? Eu e a Sandra, que é minha esposa, a gente costuma fazer essa rodada pelo menos uma vez por ano, a gente está mais presente. Hoje, atualmente, muito Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte, né? São os que têm mais vigor. A nossa presença, minha e da Sandra, claro, é muito maior em Santa Catarina, mas a gente tem essa presença e é bem bacana, assim, é um processo espetacular pra gente. São 11 horas e 38 minutos, 11h38, nós estamos conversando com o Jean Oliskovics. Como é que pronuncia? Oliskovics ou Oliskovics? Se pronuncia, a pronúncia correta é Oliskovich. Oliskovich. Mas eu fui criado pelo meu pai, avô e tal, a gente fala Oliskovs. Oliskovs. Isso, para simplificar, né? De origem de Canoinhas ali, polonesa de Canoinhas. Em algum momento o seu Oliskovs deve ter colocado para você aquela sementinha da clareza, do propósito, da felicidade. Meu filho, faça as coisas com muita claridade, com muita luz no dia a dia do que você precisa fazer, que você cresce, você vence. Foi assim, dessa maneira que você começou a desenvolver os seus negócios. Você me comentou aqui sobre o início como representante. Quando você encontra um empresário com dificuldade de se estabelecer definitivamente no mercado, às vezes o problema é com a pessoa e é com o próprio negócio.
Qual é a primeira iniciativa do Instituto para corrigir a rota desse empresário? Eu costumo fazer sempre de cara uma pergunta, né? Quando eu conheço um empreendedor ou um empresário, eu falo assim, ó, se você fosse vender o teu negócio hoje, por quanto você gostaria de vender? E é sempre um baque, porque a grande maioria dos empresários no Brasil, eles não pensam em vender, eles criam um negócio ad eterno, eles querem que fique na família, eles querem passar isso para os filhos, tal, e nem sempre os filhos querem aquilo, porque muitas vezes é o sonho do pai, não é o sonho do filho. Então eu sempre questiono isso, por quê? Porque a grande maioria dos empresários, eles estão tão envolvidos em resolver problemas do dia a dia, que eles não montam a estratégia pautada numa alça de mira clara para eles. Você usou o termo correto é clareza. Não estou dizendo que você vai vender. Exemplo, se eu fosse... A maioria até eles vão pensar assim. Quando eu faço essa pergunta, eles começam, deixa eu ver quanto vale. Tal. Não estou perguntando quanto vale. Estou perguntando se você fosse vender, por quanto você gostaria. Né? É projetar para o futuro. Exemplo, eu gostaria de vender, Jean, por 100 milhões de reais. Ok, agora nós temos uma alça de mira. O que eu preciso fazer do que vale a empresa hoje para que ela um dia possa valer 100 milhões? Porque ninguém compra uma empresa que não vale o que você está pedindo. Né? Então eu preciso fazer ela valer aquilo. Agora a gente consegue montar uma estratégia, analisar as pessoas, comportamento, posicionamento de mercado, a marca, estratégias comerciais, política comercial. Então tem uma série de análises operacionais que tem que ser feitas para que a gente busque entender aonde está o gap, corrigir e começar a acelerar. Acaba se transformando numa grande consultoria empresarial também. Sim, sem dúvida, acaba sendo. A gente usa muito o termo de mentoria porque a gente tem um background, são 20 anos, né, trabalhando com os mais diversos meios, né, desde hipermercados, marcas de supermercados, pequenos empreendedores, a indústrias de fundição, por exemplo. Então isso traz um background de crescimento, de inteligência de negócio muito grande para a gente. Então a gente sempre diz que quando a Oliscorp entra num negócio, junto com ela entra todo esse background de mentoria. E as spin-offs que nós temos, né? Porque a gente tem a questão da Oliscorp, mas nós temos outras empresas no grupo que nascem como spin-offs e hoje já fazem parte, já compõem a holding. Explica melhor pra gente isso, então. Essa continuidade é um grande braço de ajuda ao empresário e ao ser humano. E ao ser humano, sem dúvida. A gente começou a perceber ao longo da jornada, ouvindo o mercado, que o mercado solicitava algumas ações e que nós tínhamos possibilidade. Por exemplo, a gente fundou o CEOs Club, que inclusive dia 1º vai ter aí o nosso coquetel ali no Hotel Faial, com lançamento de novidade, muita coisa bacana, que foi o quê? Foi justamente os grandes empresários que a gente atende e atendia, que acabam ficando amigos da gente, eles falam, cara, quanto mais alto eu estou no topo da pirâmide, mais sozinho eu estou, porque eu não posso compartilhar todos os meus desafios com a minha diretoria. Né, tem coisas que eu tenho que guardar para mim. Eu não posso falar para minha esposa ou para meu marido quando eu chego em casa alguns desafios do trabalho, porque eu tenho que guardar para mim. Então acaba que esse grupo falou, por que a gente não monta uma grande confraria para que a gente esteja entre iguais e possa compartilhar nossos desafios e tal. Então assim nasce o CEOs Club. O CEOs Club em, 4 meses que a gente lançou a ideia, tinha lá 2.000 CEOs, grandes nomes de mercado como Carlos Ruiz, Ardaline Zermiani, Helena Souza, enfim, timaço aí, fazendo parte. Por quê? Porque tem um propósito. O propósito é eliminar a solidão do grande executivo, do C-level que está lá em cima. Aí o mercado chega pra gente e fala, poxa, Gia, mas eu queria... O pequeno empreendedor não tem acesso a essa inteligência. O pequeno empreendedor, que é o cara lá, dona do salão lá do bairro, aquele do jeito que eu comecei, né? Eu comecei lá embaixo pequenininho. A maioria começa pequeno. Então, a dona do salão, o cara da oficina mecânica, esse pessoal não tem acesso a essa inteligência. Como é que a gente podia fazer? A gente criou um evento chamado Lidera Brasil, que é um modelo meio TEDx, curto, 4 speakers e que roda o Brasil. Já tivemos 5, 6 edições em várias cidades, onde a gente leva esses nomes para em 30 minutos compartilhar de forma simples, prática e objetiva o que ele enxerga de diferente e que pode impactar na vida dos 300, 400 pessoas que estão participando. Então aí nasce mais uma spin-off que já vira um negócio. Já temos um sócio para operar, esse ano vai voltar com tudo, já temos patrocínio e tudo mais. Então assim vão nascendo os negócios, né? O Universo Empreendedor é uma plataforma que nasceu no começo da pandemia, para mim ter o que eu fazer, porque eu sou meio labradorzão, né? Então, quando veio a pandemia e deu o lockdown, minha esposa ficou desesperada. Ela falou, ele vai roer um pé de mesa, ele vai acabar com a casa. O que eu vou fazer com esse homem? Esse cara vai destruir tudo aqui, né? Eu não podia sair. Né? Aí ela falou, eu tinha essa ideia, a gente já tinha esse plano de montar uma plataforma e trazer todas essas pessoas que a gente conhece, que tem uma visão diferente de mercado, para compartilhar numa masterclass, por exemplo, e que a curadoria fosse ficando.
Então a gente lança isso lá no começo da pandemia, uns 3, 4 meses depois da pandemia. Temos aí em torno de 2 anos de história, 17 mil empresários fazendo parte do mundo inteiro. A gente tem de todos os continentes, empreendedores que fazem parte. 250 horas de conteúdo e acesso gratuito. Quem quiser, entra lá no site e clica. Não tem que pagar assinatura. É gratuito. Ah, não paga assinatura? Não paga assinatura. É gratuito. A gente começou com o modelo de assinatura, Sim. mas ao longo da jornada a gente falou, cara, se a gente quer impactar mais pessoas, a gente libera o acesso gratuito. Precisa abrir isso para... Precisa abrir isso. Porque senão não tem sentido pro propósito desse negócio, que é o universo empreendedor. Então acaba que todos os nossos negócios, eles nascem porque o mercado nos solicita, a gente entende o propósito daquilo e nós temos uma postura que é muito clara em todo o nosso time, que é a postura de aprendiz. A gente sempre tem um olhar de o que eu aprendi com aquilo, como eu posso melhorar, o que está faltando, o que eu não percebi ainda que pode fazer ficar mais bacana. Então a gente diz que nenhum negócio nosso está pronto e provavelmente nunca vai estar. Ele vai estar sempre em processo de evolução. É o processo do ser humano, né? Temos uma obrigação. Chegamos de um jeito e temos obrigação uma vida inteira para melhorar. Então a ideia é essa para todos os negócios. São 11 horas e 46 minutos agora, 11h46. Ele falou de ser humano agora, ele acabou de usar essa expressão aqui, ser humano. É importante lembrar que o nosso entrevistado, ele tem formação pelo ICF, que é o International Coach Federation. Ele é mentor pelo IMA, o International Mentoring Association, e passou também por uma incrível experiência que é estar na Fundação Napoleon Hill como terapeuta comportamental. Você falou até agora pra gente, de maneira muito clara, muito incisiva, sobre a questão dos negócios. Vamos falar do ser humano. Pô, sensacional. Como é que a gente transforma o ser humano? Obviamente que eu preciso sair, né, das minhas... me libertar das minhas cascas, e nem sempre eu consigo, porque as cristalizações dos sentimentos, as cristalizações das próprias crenças, né, as cristalizações de emoções, elas impedem muitas vezes você conseguir dar um passo ou enxergar um palmo à frente. E esse é um trabalho de lapidação importante, mas é complicado muitas vezes, não é, Jean? A gente acredita em uma coisa. O primeiro passo para você ajudar alguém, essa pessoa tem que pedir. Você não consegue ajudar alguém que não quer ser ajudado. Esse é o primeiro grande passo, porque está tão cristalizado essa casca... Só o meu querer não resolve. Só o meu querer não resolve. É o primeiro passo de qualquer pessoa, é ela pedir ajuda. Mudar um hábito, mudar um ponto de vista não é simples. Se fosse simples, e a gente escuta aí alguns gurus falando que é simples, são 7 passos. Sim, existem passos. Existem técnicas muito eficientes, se a pessoa quiser. Se ela não quiser, não tem como. Por exemplo, se fosse fácil mudar um hábito, ninguém fumava. Não é? Verdade. Não é, porque todo mundo que fuma, eu não fumo, mas imagino que deve ser bom, porque quem fuma continua fumando, né? E você parar esse hábito não é simples. Então, mas a partir do momento que eu quero parar, tudo começa a mudar para você. Aí é o outro querer, Aí é né? o outro querer, exatamente. Então, a partir do momento que ele quer mudar, você estar ao lado para ajudar faz toda a diferença. A partir do momento que a porta abre, você está ali para entrar e colaborar, faz toda a diferença. A Sandra, ela costuma dizer, minha esposa, que a gente não tem que ajudar ninguém. A gente tem que contribuir. Porque quando eu ajudar é dar algo. Que valor tem algo que veio de graça? Versus contribuir. Contribuir é somos nós dois. Você não precisa trilhar a tua jornada sozinho. Eu vou trilhar com você. Mas o que eu quero que você entenda é que eu não posso trilhar por você. Eu posso trilhar ao teu lado. Você não vai estar lá sozinho. Então esse é o princípio da transformação. E aí sim, dentro do processo da Fundação Napoleon Hill e da minha formação como terapeuta comportamental, aí você tem um estudo muito bacana e profundo a respeito das nuances, né, de todos os perfis. Eu acredito que o ser humano ele é muito competente em várias coisas, mas principalmente em julgar. Todo mundo julga o tempo todo, né? A gente olha um cenário e você automaticamente já julga. Exemplo, comigo acontece, eu me policio. Recentemente em Joinville, na rua Marcos Colim, eu estava andando, indo para um cliente, saindo de um cliente de manhã para ir para uma reunião de conselho em outro. Porra, me trava o carro da frente, quase eu bato. Foi aquela coisa de frear, ficar centímetros. Na minha cabeça eu já julguei o cara, já botei na cadeia, já falei que era barbeiro, onde já se viu fazer uma coisa dessa, que não sei o quê. Eu não expressei, mas na minha cabeça já foi. Né? Mas já teve o start para o julgamento. Exatamente. Aí quando eu olho de lado, uma bola passa e uma criança atrás da bola. E aí, como é que eu faço se eu já pus o cara na cadeia? Eu já julguei. Então o ser humano ele é muito competente em julgar. A gente julga isso o tempo todo.
O que a gente prega muito é, vamos ser menos julgador e mais entendedor? Vamos procurar entender o que tem por trás da intenção? Quando alguém responde de forma ríspida, o que aconteceu para que ele esteja nesse estado? Entende? E eu te compreender, eu te entender não quer dizer que eu concorde. Mas quando eu te entendo, eu te respeito. E quando eu te respeito, a nossa comunicação pode atingir o céu, né? Quando se estabelece o respeito, que é fundamental, talvez o respeito seja uma das iniciativas do ser humano que mais deveria ser preservada. Blindada, né? Também. Né? Eu acho que blindada se encaixa melhor. Mas quando eu falo da preservação, não deixa de ser uma blindagem, né? Porque eu tomo cuidado, eu pego aquilo com muito carinho e eu seguro aquilo, porque o respeito é o que vai sempre poder me permitir estabelecer relacionamentos. Perfeito. Nós vivemos num mundo dinâmico e os negócios são dinâmicos. Então, respeito é preciso ter em qualquer instância. Aí, quando você fala dessas dificuldades, quando você encontra com um empresário que está precisando de uma mentoria, que está precisando de um assessoramento, de uma consultoria, quais são, assim, as características que você percebe mais inicialmente que o sujeito tem dificuldade e, por isso, o negócio, consequentemente, também tem dificuldade? Normalmente, a gente percebe, existe um quadrante de visão, né, que a gente aplica nas operações, porque fica fácil dos gestores e dos líderes de todas as esferas do negócio, seja da estratégia, do tático ou do operacional, se posicionarem. Normalmente o empreendedor, ele começa né? Eu empreendedorismo, né? Começa comigo. Eu vou lá, eu faço, eu sou contador, eu pago conta, eu sou office boy, eu sou estratégia, eu sou marketing, eu sou vendas, eu faço tudo. Mas conforme o teu negócio vai crescendo, você vai tendo gente na operação. Teu mercadinho, que começou com você tendo que fazer tudo, agora já tem um açougueiro, já tem alguém na panificação, já tem alguém para reposição, você já vai colocar alguém no caixa. Então, só que descolar da operação é o maior desafio que o empreendedor tem. A gente tem empresas com 1.000 funcionários hoje, cujo fundador ainda está lá na empresa, e o maior desafio é fazer ele entender que o tempo dele na estratégia não tem preço. Não tem como mensurar, porque ninguém enxerga a empresa dele como ele enxerga. Ele saiu do zero e tem 1.000 funcionários. Só que, qual que é o prazer que ele tem? Descer lá da sala dele, da estratégia, onde não tem nem como valorar o tempo dele, para vir aqui embaixo na operação para ficar junto com o pessoal. Você tem que fazer assim, você está fazendo errado. Olha, isso aqui não está bom, tem que fazer desse jeito. Então acaba que esse desafio dele deixar o filho voar, talvez o desafio da família, né? A hora que um filho fala pro pai, vou morar fora. O pai e a mãe devem ter um chilique quase na hora, né? Uma coisa assim. Com certeza. Né? Então é o mesmo sentimento. De falar, cara, como é que eu faço com o meu bebê, minha empresa, que eu comecei do zero, eu vou largar na mão desse povo. Entende? E confiar que eles vão entregar o melhor que eles podem. Entender que eles vão cometer erros, mas os erros são com nobreza de intenção, eles estão tentando acertar. Então, acho que esse momento é um desafio. Nobreza de intenção. O erro, ele não é intencional. Não é intencional. Ninguém sai de casa todos os dias pela manhã para ir errar na rua, né? Não, de jeito nenhum. Ninguém faz isso. Eu não acredito que alguém acorde e fale, hoje eu vou errar 3 vezes. Né? Em sã consciência, né? Para a gente poder encaminhar aqui, eu estou recebendo o Jean Oliskovich, que é presidente do Instituto Oliscorp, uma das entidades que faz parte do LEAD, né? Grupo de Líderes Empresariais. Um empreendedor serial. Como ele disse, durante a pandemia fiquei dentro de casa igual um labrador. Labrador. Cuidar de gente é importante e é complicado, não? Cuidar de gente é importante e não é complicado. É desafiador. Porque as pessoas são diferentes. Cada uma tem uma visão de mundo diferente. Foram criadas de formas diferentes. Ah, Jean, eu tenho irmãs gêmeas que têm personalidades distintas. Teoricamente, estudaram nas mesmas escolas, sim. Teoricamente tiveram experiências muito semelhantes. Minha mãe as educou da mesma forma, mas cada uma tem uma personalidade completamente diferente. São níveis de consciência absolutamente diferentes. Então, uma enxerga o mundo de um jeito, outro de outro. A vida ela é assim. Por isso que eu sempre uso a analogia do óculos, né? Eu sempre pergunto quando eu estou numa turma, eu falo, você usa óculos? Não. Você empresta o teu? Põe. Tá enxergando bem dele? Não tô. Nunca vai enxergar. Porque são consciências diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. Então, o grande segredo está em eu compreender. Se eu conseguir enxergar os olhos, enxergar a vida pelos teus olhos, vai ficar muito mais fácil de eu poder contribuir com o teu desenvolvimento. Porque é uma contribuição. Esse é o processo. É o entendimento. Eu preciso te entender, preciso compreender, te respeitar. Para que a gente possa construir, como você muito bem colocou, um relacionamento.
né? O que faz o ser humano ser o que é foi porque em algum momento, alguns milhões de anos atrás, a gente resolveu criar uma comunidade. A gente resolveu caçar junto. A gente resolveu que quem ficasse na tribo protegia quem estava lá. Outros eram responsáveis por outra área. Então o ser humano esqueceu um pouco o conceito de comunidade. Acho que vale o resgate. Todo negócio, toda família, toda rua é uma comunidade. Como eu interajo com ela e me torno relevante a ela, é o legado que eu vou acabar deixando. Histórias de sucesso aqui, mais uma história de sucesso como indivíduo, mais uma história de sucesso como empresário, como empreendedor, como chefe de família, como chefe de equipe e como coach, vamos colocar como coach, como aquele treinador que disse para você, olha, esse caminho aqui, se você continuar por ele, você vai ter os mesmos números, os mesmos resultados, as mesmas emoções, as mesmas sensações. Mas se for por esse caminho aqui, quem sabe de repente você destrava a vida, destrava a empresa, né? E aqui está conosco então o Jean Oliscovitch, presidente do Instituto Oliscorp. Queria agradecer muito a entrevista. Se pudesse conversar o dia inteiro dentro da sua agenda, seria simplesmente incrível, não só para nós aqui da Jovem Pan, mas como para a audiência. Para a gente fechar aqui então, negócios e eventos para os próximos tempos agora. Cara, a gente tem um lançamento aí vindo, novo Universo Empreendedor, vai virar Universo Empreendedor TV, vou dar o primeiro lugar que nós estamos falando disso, hein? Uau. Ninguém sabe. Vai virar TV, nós aceitamos o convite aí da Record News, estamos construindo isso, então estaremos aí, já temos a agenda de gravações com grandes empresários, Flávio Augusto, Carlos Wieser, todos eles já confirmaram entrevista conosco, vai ser um prazer, são amigos que a gente vai poder receber e tá registrando. A gente tá indo agora agendando data para o Lidera Brasil, vamos fazer tem uma semana que vem reunião com o nosso grande parceiro aí, que é a Unisociesc e Unisul, que são os parceiros desse projeto. Enfim, muita novidade vindo. Muito trabalho, a economia está super aquecida, o Brasil está numa posição privilegiada do ponto de vista do BRICS, né, do bloco econômico que a gente participa, né? Rússia, China e Índia estão hoje um pouco algemados devido aos ocorridos e o Brasil está livre, leve e solto para voar. Então a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades, aproveitar o momento econômico que é favorável após tanto tempo de desafio, né? E poder juntos construir uma história do qual a gente possa se orgulhar. O LEAD é um exemplo de uma entidade que faz isso, ela conecta empreendedores, né? A gente sempre fala que o LEAD é tal qual o universo empreendedor, né? Feito por empreendedores para empreendedores. Eu acho que isso faz muito sentido. Ok, muito obrigado. Sorte, paz, felicidade, muita harmonia e muita clareza sempre, Jean. Obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um privilégio estar aqui. Da mesma forma, são 11 horas e 57 minutos. O Jean falou pra gente até agora de oportunidades. Principalmente, não só oportunidades de negócio, mas a oportunidade de treinamento. Mas quando a gente fala em oportunidade, tem muita gente que estava ali, pô, legal, né? Me instruiu bastante, me acelerou. E algumas pessoas precisam voltar para o mercado de trabalho e só precisam de uma oportunidade, talvez tenham ideias de negócios, e a Simone Moreira aqui no final do programa já traz pra gente oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Você está procurando uma recolocação? Mesmo que você encare isso como emprego, mas se for um emprego, daqui a pouco pode ser o pontapé inicial para outras coisas. A Simone vai trazer as novidades aqui.